Voz está de volta e está na linha com a gente, o nosso comentarista de economia, com a gente todas as quartas-feiras, Bruno Caraza. Boa noite, Bruno. Oi, Vera, boa noite, Nadédia, boa noite para você que está com a gente aqui no Viva Voz, ponto final de hoje. Boa noite, Bruno. Bruno, a gente vai falar hoje sobre os Correios. É sempre bom ter o Bruno, porque ele ajuda a gente a mergulhar em assuntos que a gente às vezes trata muito en passant, mas que são importantes aqui no Viva Voz. A gente sabe que os Correios sempre exerceram um papel importante aí na logística brasileira, tidos como uma empresa importante até para a soberania nacional, por serem quase um monopólio dos serviços postais, mas eles estão numa crise há bastante tempo. Essa crise ressuscitou uma discussão a respeito da conveniência de manter essa empresa como uma empresa estatal ou de vendê-la, privatizá-la, etc. E agora a gente está diante de um novo prejuízo bilionário que enfraquece a defesa da manutenção da empresa. Como é que você vê esse momento para os Correios e essas soluções que estão sendo dadas, inclusive por meio de um novo empréstimo bilionário, né? Vera, foi muito interessante você ter dado esse contexto histórico, porque realmente o Correio, né, essa instituição, né, surgiu como uma visão do Estado brasileiro de assumir essa, como você disse, um monopólio da prestação desses serviços de entregas de correspondências. A gente sabe que o território brasileiro, né, tem dimensões continentais, então desde 1829 existe no Brasil esse monopólio estatal das entregas de correspondências, porque desde o início se entendia que não fazia a iniciativa privada, não ia ter interesse em entregar, por exemplo, uma carta nos rincões do país, no interior, na zona rural, no meio da Amazônia. Então, ou se entregasse, iria por um custo absurdamente elevado. Então, o Estado assumiu essa responsabilidade aqui no Brasil desde 1829 e durante muito tempo os Correios, né, nessa configuração que a gente tem hoje, né, como uma empresa pública, né, que foi criada em 69, né, 1969, os Correios, inclusive, prestaram esse serviço de forma muito boa, né? Era, inclusive, uma das estatais brasileiras mais bem avaliadas pela população brasileira, presente em praticamente todo o território nacional. Então, tinha muita admiração da sociedade. Acontece que os tempos mudaram, né? Hoje as pessoas mandam, raríssimo uma pessoa mandar uma carta, as empresas, elas mandam cada vez menos aí seus boletos de forma impressa ou mesmo mala direta para seus clientes e consumidores. Então esse mercado das correspondências, ele se encolheu muito aqui no Brasil. E do outro lado, o que se tornou realmente lucrativo, né, nesse mercado de entregas são as encomendas, principalmente depois da emergência aí do e-commerce, né, do comércio eletrônico. Mas aí é que tem um problema para o Correio, porque o Correio não tem um monopólio nas entregas das encomendas. Então aí ele sofre a concorrência de empresas privadas, tanto de entregas, né, de transportadoras, quanto das próprias gigantes do comércio eletrônico que constituem a sua base ali de entrega terceirizada, que faz essas entregas de uma forma muito mais eficiente e mais rápida do que os Correios, por serem uma estatal, tem conseguido fazer nos últimos tempos. Então, aí surge essa crise de forma estrutural que o Correio está vivendo. Que estão gerando prejuízo há 12 trimestres, agora precisam, em tese, de 20 bilhões para colocar ordem na casa. Por que a situação chegou nesse ponto, Bruno? É isso, Nadédia. Então, basicamente, tem um problema aí, o Correio tem um problema aí de receita e um problema de despesa. Do lado da receita, é esse ponto, né? O Correio, nesse mercado de encomendas, ele começou reinando absoluto aqui no Brasil com o Sedex. Acontece que quando o comércio eletrônico ele explode no Brasil, essas empresas de entregas começam a roubar fatias do mercado dos Correios. Então, eu peguei os dados
do próprio Correio, né, nos relatórios que eles apresentam, os relatórios de resultados do Correio. Então, a gente pode ver que os próprios Correios admitem que em 2021 eles já tinham encolhido a participação dele de mercado para 36% nesse mercado de entregas. Em 2024, 3 anos depois, já tinha caído para 25% do mercado. Então, a receita do Correio vem caindo porque as empresas de entrega e as empresas de comércio eletrônico estão investindo muito na logística e o Correio está ficando para trás. Então, a receita do Correio vem caindo nesse sentido. Do lado da despesa, o Correio tem um volume muito grande de despesas que precisa ser ajustada. Inclusive, houve um ajuste muito forte de gastos do Correio, principalmente na administração Temer. O Correio gastava em dinheiro de hoje algo como 32 bilhões por ano em 2015, e aí, quando chegou em 2020, já tinha sido enxugado esse gasto total do Correio por ano para 23 bilhões. Então, houve uma economia aí, um ajuste fiscal dentro dos Correios de 9 bilhões por ano, que foi muito significativo. Como que ele conseguiu fazer isso? Principalmente reduzindo os serviços terceirizados, aí as franqueadas, né, terceirizadas, e renegociação com fornecedores. Então, houve esse ajuste nos Correios. Mas esse ajuste não foi suficiente para compensar a queda da receita. Então, o Correio começou a gerar prejuízo atrás de prejuízo nos últimos anos. Qual que é o grande item da despesa que o Correio tem hoje? É a despesa com o pessoal. O Correio tem 85 mil empregados no Brasil, mais ou menos, era o último dado disponível, mais ou menos 45 mil são carteiros, e isso representa 2/3 das despesas do Correio hoje. Então, qualquer tentativa de ajuste das contas do Correio hoje precisa lidar com essa questão da folha de pagamentos dos Correios, algo que é extremamente difícil do ponto de vista político. E o fundo de pensão também, que vira e mexe, é alvo ali de corrupção, de desvios e de prejuízos, enfim, parece um buraco sem fundo, ainda mais porque essas outras empresas que são bem mais competitivas não têm esse peso aí trabalhista que você mencionou, nem previdenciário. Diante disso, Bruno, essa empresa é viável? A gente sabe que é uma questão ideológica que fez com que o Lula até tirasse a empresa da lista das que poderiam ser privatizadas, que o Bolsonaro tinha colocado. Mas é viável? Na campanha vai ser um bom negócio para ele defender viva os Correios? Isso vai dar algum voto? Pois é, né, Vera? Esse é o grande dilema, né? Como você mencionou, tanto na administração Temer e depois com a administração do Bolsonaro, a ideia era sanear o Correio e vendê-lo, passá-lo para iniciativa privada, né, fazendo o processo de privatização, né? A administração petista reverteu esse processo, então assumiu novamente a importância, né, que o Correio teria para o Estado brasileiro, e aí a coisa não tem dado certo, porque o prejuízo do Correio está crescendo ano após ano. A solução que a atual administração do Correio propôs foi essa que a Nadejda mencionou, de obter um empréstimo de 20 bilhões de reais junto a bancos privados, para ajeitar as contas, arrumar a casa, né? Acontece que, se nada for feito do ponto de vista estrutural, esse dinheiro vai ser torrado e não vai resolver o problema dos Correios, né? Então, precisa fazer um saneamento. Houve 3 PDVs, de programas de demissão voluntária para os Correios, nos últimos anos, 2017, 2018 e 2019, se não me engano, mas teve baixa adesão, então tem uma resistência política a se fazer isso. Lembrando que os funcionários dos Correios são seletistas, né? Eles não estão protegidos pela estabilidade do serviço público, então, a rigor, poderia ser feito um plano mais ambicioso de ajuste aí na estrutura de pessoal, mas isso não é feito do ponto de vista político. Esse empréstimo, o Tesouro Nacional, ele descartou essa possibilidade, porque a taxa cobrada pelos bancos está muito acima do mercado, então o Tesouro disse não,
Então, o governo Lula está com esse abacaxi aí para descascar. Independentemente da solução, se vai privatizar ou se vai continuar estatal, é inegável que o modelo de negócios dos Correios hoje em dia precisa ser repensado, porque o Correio não está conseguindo competir com essas Sim. empresas privadas de entrega e qualquer solução para ser dada para os Correios precisa passar por essa redefinição, porque senão a conta vai continuar sendo repassada para todos nós contribuintes. É isso. Bruno Caraza com a gente todas as quartas. Obrigada, Bruno. Até a semana que vem. É mais, pessoal. Um prazer. Até semana que vem. Até.